Olá, tudo bem? Você já ouviu falar em elétron volt? Você sabe o que é isso? Vamos aprender isso hoje. Elétron volt, que é representado por um EV, ele é uma unidade de medida para quantidade de energia. Ou seja, a gente consegue transformar de elétron volt em joule, em caloria, que são outras unidades de medida. O elétron volt, ele geralmente é usado na mecânica quântica, devido ao seu valor muito pequeno. Por definição, um elétron volt equivale ao trabalho realizado. Não se esqueça que trabalho equivale a uma quantidade de energia transformada pela força elétrica que atua em um elétron apenas, por isso elétron volt, quando esse se desloca por uma DDP de 1 volt apenas. Como assim? Imagina que eu tenha esse campo elétrico, ó. Aqui eu tenho o vetor campo, né, as linhas de campo, ou linhas de força, e aqui as superfícies equipotenciais com valores de potencial VA e VB. Imagina que eu tenha apenas um elétron dentro desse campo, aqui, por exemplo, ó. Então, essa carguinha aqui, ó, é de apenas um elétron. Vai aparecer a força elétrica nesse elétron, que se a gente desenhar corretamente, inclusive, ó, dá para saber que a força elétrica vai ser para lá, né? Dentro do campo elétrico. Então, esse F aqui, ó, é a minha força elétrica, que está atuando neste elétron, que está dentro do campo. Se esse elétron estiver livre, solto, ele vai se deslocar. Ao se deslocar, ao ter o seu deslocamento, ele realiza trabalho. Então vamos imaginar que ele vem até aqui, ó. Aqui é o deslocamento desse elétron dentro desse campo elétrico. Imagina que a DDP, a diferença dos potenciais entre A e B, seja de 1 volt. Se a DDP for de 1 volt e eu tiver um elétron se deslocando, a energia transformada a gente chama de 1 elétron volt. Qual a relação, então, entre o elétron volt e a Joule, né, a unidade de medida para energia no sistema internacional? Então a DDP aqui, ó, obrigatoriamente, né, se eu fizer VB menos VA em módulo, eu vou considerar módulo porque a gente está falando de uma quantidade de energia, tá? Então se eu fizer VB menos VA em módulo, tem que dar 1 volt. Então o trabalho realizado pela força elétrica que atua em um elétron quando este percorre um deslocamento ou uma DDP de 1 volt é chamado de 1 elétron volt, né? Então vamos lá. Trabalho a gente pode fazer Q vezes U. A carga vai ser de 1 elétron, que é a carga que está se movimentando. Eu vou considerar módulo que eu estou calculando uma quantidade de energia, então eu vou usar tudo módulo. Então a carga de um elétron em módulo é de 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. E a DDP ali em módulo, né, ó, entre B e A, ele vai de B para A, no meu exemplo, então a DDP lá entre B e A é de 1 volt, que é a diferença de potencial. Então, se eu substituir ali, ó, no trabalho Q vezes U, vai ficar trabalho em módulo 1,6 vezes 10 a menos 19, vezes a DDP, a diferença de potencial, que é de 1 volt. Então, nós teremos um trabalho de 1,6
vezes 10 a menos 19 joules, que é a unidade de medida de energia no sistema internacional. Isso aqui chamamos de 1 elétron-volt. Então, por isso que 1 elétron-volt equivale a 1,6 vezes 10 a menos 19 joules de energia para transformar, né, de elétron-volt no sistema internacional, que é o joule. Se vocês repararem aqui, ó, é menos 19 com a unidade do sistema internacional. Então é um valor bem pequeno. Por isso que geralmente elétron-volt é usado na mecânica quântica, que é a unidade de medida de energia para a mecânica quântica, que trabalhamos com valores bem pequenininhos. Se vocês pesquisarem, vocês podem encontrar a definição de elétron-volt como a energia cinética adquirida pelo elétron quando este percorre uma DDP de 1 volt. Então, voltando aqui no desenho, imagina esse elétron ganhando energia cinética. Se a DDP aqui, ó, for de 1 volt, módulo, né? A energia cinética que esse elétron ganha nesse trabalho, nesse deslocamento, é classificado como 1 elétron-volt. Exato, né? Aqui embaixo, ó, eu calculei o trabalho, e aí se aquele elétron estiver no vácuo e o trabalho for motor, a gente pode igualar o trabalho à variação da energia cinética, né? Que é o teorema da energia cinética, que é o TEC. Então a variação da energia cinética daquele elétron, eu posso falar que foi de 1 elétron-volt, ou de 1,6 vezes 10 a menos 19 joules no sistema internacional. Porque se o elétron percorreu dentro de um campo elétrico, né, uma DDP de 1 volt, e ele está no vácuo, por exemplo, no vácuo, tá? Então aqui eu tenho um elétron, e ele ganha, né? Se ele está no vácuo, ele pode ganhar energia cinética. Então a variação da energia cinética dele aqui equivale a 1 elétron-volt. Por isso que alguns livros trazem a definição do elétron-volt como ganho de energia cinética. Já outros, porque nem sempre o elétron precisa ganhar energia cinética, né? Às vezes ele está com velocidade constante, às vezes vira calor, às vezes ele perde energia cinética. Então, eu particularmente gosto da definição de elétron-volt como trabalho realizado pela força elétrica, quando este, que atua em um elétron, quando este elétron se desloca dentro de um campo elétrico cuja DDP é de 1 volt. Legal? Espero que você tenha entendido. Um abraço, bons estudos. Assistam os outros vídeos, tá? Já tem um monte de vídeo legal aí de explicação de fenômenos, curiosidades. Até a próxima, um abraço.